Josué e Auxa. Capítulo 4. Assim que a nação inteira terminou de atravessar o Iorde, Iau disse a Iauxa: Escolham 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e deem-lhes a seguinte ordem. Peguem 12 pedras do meio do Iorde, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, levem-nas com vocês e coloquem-nas no lugar onde vocês passarão a noite. Então Iauxa chamou os 12 homens que havia designado dentre os israelitas, um homem de cada tribo, e Iauxa lhes disse: Passem adiante da arca de Iau, seu criador, até o meio do Iorde, e cada um de vocês deve pôr uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas, para servir de sinal no seu meio. Se mais tarde os seus filhos lhes perguntarem: Por que estas pedras estão aqui? Vocês lhes responderão: É porque as águas do Iorde foram represadas diante da arca do pacto de Iau. Quando ela atravessou o Iorde, as águas do Iorde foram represadas. Estas pedras servirão permanentemente de recordação para o povo de Israel. Portanto, os israelitas fizeram assim como Iauxa havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Iorde, assim como Iau havia instruído a Iauxa, uma para cada tribo dos israelitas. Eles as levaram para o lugar onde passariam a noite e as colocaram ali. Iauxa também colocou de pé 12 pedras no meio do Iorde, no lugar onde tinham ficado os pés dos sacerdotes que carregaram a arca do pacto, e as pedras continuam lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram parados no meio do Iorde até que se fez tudo o que Iau havia ordenado ao povo por meio de Iauxa, em harmonia com tudo o que Macha havia ordenado a Iauxa. Enquanto isso, o povo fazia a travessia apressadamente. Assim que todo o povo tinha terminado a travessia, a arca de Iau e os sacerdotes fizeram a travessia à vista do povo. E os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés fizeram a travessia em formação de batalha na frente dos outros israelitas, assim como Macha lhes havia instruído. Cerca de 40.000 soldados armados para a batalha fizeram a travessia diante de Iau rumo às planícies desérticas de Jericó. Naquele dia, Iau enalteceu Iauxa aos olhos de todo Israel. E eles o respeitaram profundamente durante todos os dias da vida dele, assim como haviam respeitado profundamente a Macha. Iau disse então a Iauxa: Ordene aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que saiam do Iorde. Portanto, Iauxa ordenou aos sacerdotes: Saiam do Iorde. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do pacto de Iau saíram do meio do Iorde, e os pés dos sacerdotes pisaram em terra seca, as águas do Iorde retomaram o seu curso e inundaram as margens, assim como antes. O povo saiu do Iorde no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Quanto às 12 pedras que eles haviam tirado do Iorde, Iauxa as colocou de pé em Gilgal. Então ele disse aos israelitas: No futuro, quando os filhos perguntarem aos pais: O que significam estas pedras? Vocês explicarão aos filhos: Israel atravessou o Iorde em terra seca quando Iau, seu criador, secou as águas do Iorde diante deles até que o tivessem atravessado, assim como Iau, seu criador, havia feito com o Mar Vermelho quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele fez isso para que todos os povos da terra saibam como a mão de Iau é poderosa, e para que vocês sempre temam a Iau, seu criador. Josué e Auxa. Capítulo 5. Todos os reis dos amorreus que estavam do lado oeste do Iorde e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram falar que Iau tinha secado as águas do Iorde diante dos israelitas até que tivessem feito a travessia. Assim que souberam disso, ficaram desanimados e sem coragem por causa dos israelitas. Naquela época, Iau disse a Iauxa: Faça facas de pedra e faça novamente a circuncisão dos homens de Israel. Portanto, Iauxa fez facas de pedra e circuncidou os homens de Israel em Gibeate Aralote. É por este motivo que Iauxa os circuncidou. Do povo que saiu do Egito, todos os homens de guerra, haviam morrido no deserto, na jornada que fizeram ao sair do Egito. Todos os que saíram do Egito já eram circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto durante a jornada que fizeram ao sair do Egito não eram circuncidados. Os israelitas haviam andado 40 anos no deserto até que a nação inteira tinha morrido, isto é,
os homens de guerra que saíram do Egito e que não obedeceram à voz de Iau. Iau lhe jurou que nunca os deixaria ver a terra a qual Iau havia jurado aos seus antepassados que nos daria, uma terra que mana leite e mel. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, a quem Yausha circuncidou. Eles eram incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a jornada. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram nos seus lugares no acampamento até se recuperarem. Iau disse então a Yausha: Hoje retirei de vocês a humilhação da parte do Egito. De modo que aquele lugar é chamado Gilgal até hoje. Os israelitas permaneceram acampados em Gilgal, e no dia 14 do mês, ao anoitecer, celebraram a Páscoa nas planícies desérticas de Jericó. E no dia seguinte à Páscoa, nesse mesmo dia, começaram a comer dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos torrados. O maná cessou no dia em que eles comeram dos produtos da terra. Não havia mais maná para os israelitas, mas eles passaram a comer dos produtos da terra de Canaã naquele ano. Quando Yausha estava perto de Jericó, levantou os olhos e viu na sua frente um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Yausha se aproximou dele e perguntou: Você está do nosso lado? Ou você está do lado dos nossos adversários? Ele respondeu: Eu estou aqui como príncipe do exército de Iau. Em vista disso, Yausha se prostrou, lançando-se com o rosto por terra, e lhe disse: O que o meu rei tem a dizer ao seu servo? O príncipe do exército de Iau disse a Yausha: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é sagrado. Yausha fez isso imediatamente. Josué. Yausha. Capítulo 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Então Iau disse a Yausha: Veja, eu lhe entreguei Jericó, seu rei e seus guerreiros valentes. Todos vocês, homens de guerra, devem marchar em volta da cidade, contornando a cidade uma vez. Devem fazer isso por 6 dias. Providencie 7 sacerdotes para carregar 7 buzinas de chifre de carneiro na frente da arca. Mas, no 7º dia, vocês devem marchar 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes devem tocar as buzinas. Quando as buzinas de chifre de carneiro forem tocadas, assim que vocês ouvirem o som das buzinas, todo o povo deve dar um grande grito de guerra. Então a muralha da cidade cairá por terra, e o povo deve avançar, cada um em direção à cidade. Assim, Yausha, filho de Nun, reuniu os sacerdotes e lhes disse: Peguem a arca do pacto, e 7 sacerdotes devem carregar 7 buzinas de chifre de carneiro na frente da arca de Iau. Vão e marchem em volta da cidade, e os soldados armados devem ir na frente da arca de Iau. Assim como Yausha tinha dito ao povo, os 7 sacerdotes que carregavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante de Iau, passaram adiante, e tocaram as buzinas, e a arca do pacto de Iau os seguia. E os soldados armados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia a arca, ao passo que as buzinas eram tocadas continuamente. Yausha havia ordenado ao povo: Não gritem nem deixem que a sua voz seja ouvida. Nenhuma palavra deve sair da sua boca até o dia em que eu lhes disser: Gritem. Então gritem. Ele fez a arca de Iau dar uma volta completa na cidade, contornando-a uma vez. Depois eles voltaram ao acampamento e passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Yausha se levantou cedo, e os sacerdotes pegaram a arca de Iau. E os 7 sacerdotes que carregavam as 7 buzinas de chifre de carneiro iam na frente da arca de Iau, tocando as buzinas continuamente. Os homens armados iam na frente deles, e a retaguarda seguia a arca de Iau, ao passo que as buzinas eram tocadas continuamente. No 2º dia, eles marcharam uma vez em volta da cidade e depois voltaram ao acampamento. Fizeram isso por 6 dias. No 7º dia, eles se levantaram cedo, assim que raiou o dia, e da mesma maneira marcharam 7 vezes em volta da cidade. Foi apenas naquele dia que marcharam 7 vezes em volta da cidade. Na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as buzinas, Yausha disse ao povo: Gritem, pois Iau lhes entregou a cidade. A cidade e tudo o que há nela devem ser entregues à destruição,
pois pertencem a Yao. Somente Raabe, a prostituta, pode continuar a viver, ela e todos os que estiverem com ela na casa, pois ela escondeu os mensageiros que enviamos. Mas fiquem longe do que está condenado à destruição, para que não desejem algo que está condenado à destruição e o peguem. Isso faria o acampamento de Israel se tornar algo condenado à destruição, trazendo-lhe calamidade. Mas toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de cobre e de ferro são algo sagrado que pertence a Yao. Devem ser levados ao tesouro de Yao. Então, quando as buzinas foram tocadas, o povo gritou. Assim que o povo ouviu o som das buzinas e deu um grande grito de guerra, a muralha caiu por terra. Depois disso, o povo avançou, cada um em direção à cidade, e tomou a cidade. Entregaram à destruição pela espada tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e idosos, também touros, ovelhas e jumentos. Yausha disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: Entrem na casa da prostituta, e tragam para fora tanto a ela, como a todos os que lhe pertencem, assim como vocês lhe juraram. Portanto, os jovens espiões entraram e trouxeram para fora Raabe junto com seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os que lhe pertenciam. Sim, trouxeram para fora toda a sua família, e os levaram em segurança a um local fora do acampamento de Israel. Então queimaram com fogo a cidade e tudo o que havia nela. Mas a prata, o ouro, e os objetos de cobre e de ferro, entregaram ao tesouro da casa de Yao. Apenas Raabe, a prostituta, os da casa do seu pai e todos os que lhe pertenciam foram poupados por Yausha, e ela mora em Israel até hoje, porque escondeu os mensageiros que Yausha tinha enviado para espionar Jericó. Naquela ocasião, Yausha fez o seguinte juramento: Maldito seja perante Yao, o homem que se empenhar em reconstruir esta cidade, Jericó. Ele lançará os alicerces dela, pagando com a perda do seu primogênito, e colocará as suas portas, pagando com a perda do seu filho mais novo. Assim, Yao estava com Yausha, e a sua fama se espalhou por toda a terra.